Seja muito bem-vindo ao podcast In The House. Aqui é o lugar onde fé, propósito e conversas reais se encontram. Eu sou o Anderson e toda semana nós nos reunimos aqui nessa casa para falar sobre ideias, histórias e reflexões que edificam. Puxa a cadeira, pega o café e bora conversar. E hoje nós temos aqui, eu tenho a satisfação de ter aqui o meu amigo pessoal, Paulo Brambila. Legal, feliz demais, Anderson. Seja muito bem-vindo, Paulo. Paulo é um empresário aqui em Curitiba, tem uma história de sucesso, uma trajetória muito legal. A família dele é uma família linda, maravilhosa. E eu também desfruto aqui do local do Paulo. A minha agência está localizada num dos empreendimentos do Paulo. Mas o Paulo, a gente poderia começar nesse nosso bate-papo aqui, você falando um pouco de você, falando da sua formação, como você... Eu sei que você é do interior do Paraná e veio... É VIP, né? Veio VIP, eu também sou VIP, né? Você é pé vermelho, você é de Londrina, eu sou de Guarapuava. E é muito difícil, quando alguém vem do interior, ter um negócio de sucesso na capital, né? A gente tem essa visão no interior. Então, acho que a gente pode conversar sobre isso também, né? Começar a nossa conversa sobre isso. Mas antes, conta quem você é, sua formação. Legal. Primeiro, obrigado. Eu acho que é bem legal esse papo que nós estamos tendo. Acho que o pessoal talvez não saiba, mas nasceu ali da gente almoçando. Acho que talvez você tinha tido essa ideia já antes, né, do podcast. E eu acostumei estar do outro lado, né? Tá entrevistando, tá gravando. Quem não sabe, o Anderson, ele faz a gravação e a produção executiva do Giro de Mercado que nós fazemos nas sextas. Daqui a pouco vamos gravar ainda, né? Isso. Estamos gravando hoje na sexta aqui, esse podcast. E todos os dias quase a gente se encontra e conversa, estamos no mesmo ambiente, né? Uhum. E poucas vezes a gente conversa sobre negócio, sobre algumas coisas. Então... Primeiro, tá bem legal aqui. Acho que o pessoal não tá vendo, mas tá bem legal aqui. Tudo que você estruturou e montou, parabéns. Eu acho que tá... É o primeiro papo que a gente tá tendo, mas desejo sucesso e que Deus abençoe essa jornada. Amém. Eu creio que será um sucesso. Eu agradeço você, Paulo. Né? Eu acho que eu também sempre estive por trás, nos bastidores, né? No backstage, sempre produzindo outros cases de sucesso. Mas eu resolvi ter coragem e assumir um projeto que acho que o Criador, o Eterno, estava me chamando. Amém. Né? Eu creio nisso. E você faz parte disso, né? Afinal de contas, sim, a minha empresa está aqui, né? Então, eu creio assim, eu tava tendo um papo agora há pouco, porque a mãe, o pessoal talvez não saiba, mas a mãe que administra e toca, né, o home. Isso, e eu vou falar um pouquinho como que nasceu. E nós vamos trazer a sua mãe aqui, né? Nós vamos trazer a sua mãe aqui para um bate-papo. E eu tava conversando isso com ela, porque no empreendedorismo nós falhamos 80%, 70%. É difícil falar em percentual, mas nós mais falhamos do que acertamos. Sim. Quando nós estamos empreendendo ou estamos na frente de algum negócio. E só que mesmo as falhas eu tento identificar aquilo que talvez ele me trouxe, talvez de construção e experiência, ou que abriu outras portas. Eu vejo assim, abre novas conexões, sabe? Às vezes de alguma coisa que você tentou fazer e não deu certo. Tem várias coisas e é difícil a gente entender isso. E nós estarmos aqui hoje é uma construção do que começou lá atrás e depois vou contar mais de coisas que talvez não deram certo também. Sim, com certeza. Escolhas mal feitas ou talvez processos ou projetos que não deram certo. Então é bem interessante quando nós vamos vendo esse cruzamento, assim, sabe? Mas respondendo ali a primeira pergunta, né? Eu sou VIP do interior do Paraná, sou de Londrina. Estudei sempre em escola estadual, lá em Londrina eu estudava no Agustinos, fica no centro, não sei se conhece lá. E vim para cá em 99. Meu pai, ele trabalhava uma época na Renault de São Paulo, ele era terceirizado, e viajava toda semana, ia e voltava. E daí ele recebeu a proposta para ser efetivado com a Renault estava entrando no Brasil e a fábrica estava sendo inaugurada no final de 98 para 99. E dele ia ser transferido. Daí nisso nós íamos antes, meus avós já moravam aqui, meu avô... Ele administrava a terceira igreja quadrangular, morava até lá dentro, era legal até. No Água Verde. Na Água Verde, porque nós ficamos morando um tempo ali com eles, até meus pais se mudarem. E até acessava a igreja, à noite ficava fechado. Tinha gente que eu conheço que tem medo porque as cadeiras estralavam. Agora mudou as cadeiras que estão estofadas lá, mas era de madeira, sabe? Aquela sei. O pessoal tinha medo de ficar lá no escuro à noite. Mas em 99 viemos para cá e... Sempre estudei em estadual, 2003. Eu também, sempre estudei em colégio estadual. Não repeti nenhum ano, graças a Deus. Passei raspando
7ª série. Todo mundo passa raspando na 7ª série, né? Na 7 também foi? Sim. Eu tinha medo de matemática. Então, o meu problema foi matemática. Mas aí meu pai, um grande homem de Deus também, uma pessoa que eu considero muito meu herói, ele me incentivou a não ter medo da matemática. Aí foi de boa. Mas você tinha dificuldade ou era medo? Eu acho que eu tinha medo de matemática. Eu acho que medo da matemática e medo da professora. Então, eu tinha... Era preguiça, eu acho, sabe? Porque eu tenho facilidade com números. Até estou no mercado financeiro, até talvez isso seja um ponto positivo, né? Para estar no mercado. Mas eu acho que foi um pouco de preguiça. Então, sim, me formei, acabei indo para o direito. E no direito eu acabei não me formando. Entrei no Banco HSBC, muito novo, tinha 18 anos. E ali fui crescendo profissionalmente. Eu depois eu fiz uma análise, eu saí em final de 2011, 28 de novembro de 2011. E quando eu saí do banco, eu fiz uma análise e eu percebi que eu tive eu subi de cargo numa média a cada 6 meses. Então foi muito rápido, muito assim, rápido. Porque eu não entrei nem direto no banco, entrei pela Losango, que o banco estava adquirindo. E eu estava fazendo os arquivos, porque na época os contratos eram físicos, nós estávamos arquivando e tal, fazendo essa junção dos contratos da Losango para o HSBC. E daí acabou o trabalho, mas eu acabei sendo efetivado e eu fui para um cargo que tinha no setor. E de lá daí surgiu a oportunidade para uma agência. E ali eu comecei a me desenvolver. Por quê? Se eu olhar minha mãe você já conhece, talvez o pessoal não conheça, mas a mãe ela é muito desenvolta, sim, conversa, sim, muito comercial e tal. Sim. O meu pai, ele não, ele é mais comedido, né? Ele é mais quieto, ele é mais calmo e tem até um pouco de timidez em novas relações. E eu tinha um pouquinho dos dois, mas o que sobressaía, final da adolescência, era o lado do pai. Eu era um pouco tímido, mesmo que não parecesse. E quando eu fui para o comercial, eu fui empurrado, assim, sabe? Por quê? Quando surgiu a oportunidade de ir para uma agência, eu falei, eu tenho que agarrar, porque pode ser que onde eu estou agora não exista mais daqui a um tempo. E esse setor do banco, depois ele acabou fechando, porque os contratos começaram a ser digitalizados. E daí, consequentemente, esse setor acabou não existindo mais. E daí, quando na época, o pessoal não queria pegar essas oportunidades em ir para a agência, porque a agência, a meta era muito mais robusta, tinha toda uma questão por trás. E o pessoal da área fugia. Daí, quando caiu para mim, eu falei, puxa, se eu não abraçar, eu posso ser mandado embora. E é ali que veio o primeiro ponto, né? Que eu tive que sair da minha zona de conforto. Você viu ali, na verdade, uma oportunidade. Era uma oportunidade, mas me empurrando, assim, sim, porque se fosse pensar na zona de conforto, eu queria ficar. E daí, quando eu fui para a agência, eu fui para contar numerário. E era contar dinheiro, era fazer na parte de tesouraria. Só que cheguei lá, o gerente falou, não, você não vai ficar lá, você vai ficar na parte comercial, vem para frente. E falei, tá, o que eu faço? Conversa com fulana, ela vai te direcionar e você vai trabalhar. Então, eu não sabia nada de agência. E fui pegando no dia a dia, e era uma agência que tinha um movimento bem grande. Não era uma agência central, era São José dos Pinhais, mas era um movimento bem interessante pelo bairro que estava crescendo, que era no Afonso Pena. E ali eu acabei desenvolvendo algumas áreas da minha vida, principalmente a área comercial, a área de conseguir resolver conflitos. Ali foi uma imersão muito grande e que acabou me dando uma bagagem bem interessante depois para começar a empreender. Começo a empreender começo de 2012. Ali eu montei alguns pequenos comércios. Eu tinha montado um salão de beleza para a esposa que estava se formando em físio. Na época nem éramos casados ainda, já estava investindo na vida dela. Mas você continuava no banco nessa época? Não, eu saí final de 2011, 2012 eu acabei montando. Aí montei um ponto de coleta da lavanderia e minha mãe chamou para ser sócio. Ela tinha um escritório que ela estava transformando numa pequena loja na época. E daí quando entrei lá, daí a ideia dela era assim, eu quero ter tudo o que a pessoa precisa numa decoração aqui na loja. Era uma loja de uns 80 metros quadrados, mais ou menos, juntando tudo. Não era uma loja tão grande, mas eu entendia aquele conceito. Aí começamos a fazer essa estruturação, trazer alguns parceiros estratégicos, começar a desenhar alguns processos. E daí eu comecei a tomar conta mais dessa parte. Ela ficava mais na parte ali do escritório de interiores dela, atender o cliente, fechar o projeto. E eu começava a entender um pouquinho mais dessa parte comercial. Fomos desenvolvendo em 2014, 2015, nós começamos a fabricar algumas coisas no modo planejado. Antes nós fabricávamos com parceiros.
desenvolvemos um projeto que era para fazer toda a parte de obra civil e do planejado e da parte decorativa. Então o escritório dela fazia a parte de projetos e nós entrávamos com a execução tanto da obra civil como da parte decorativa e dos móveis, que nós chamamos daí de obra nova na época. Abrimos uma fábrica, essa fábrica nós fomos expandindo e daí ali comecei a adquirir experiência de não dar certo. Eu acho que para o empreendedor são dois casos, né? O primeiro é dar certo, o segundo é ele falhar. E para dar certo, você vai ter uma sucessão de falhas. Algumas falhas você vai ter que pivotar, mudar o modelo, vai ser mais difícil contornar isso. E algumas falhas vão ser do negócio inerentes, que nem eu falei no começo. A gente falha 70%, 80% para acertar 20%, 30%. Por mais que a gente possa ter mais experiência, mas a falha ela acompanha o sucesso de alguém. E ali nós desenvolvemos esse projeto. A fábrica nós começamos a ter bastante funcionários. No final do ano nós precisávamos entregar bastante. Os funcionários acabaram montando uma fábrica em paralelo e saíram. E daí eu juntei a minha fábrica com uma outra fábrica. E daí nós ficamos 6 meses juntos. E daí esse rapaz que eu juntei, ele pediu para separar. Ali foi o primeiro ponto de inflexão. Eu falei, puxa, para que eu estou trabalhando? Para que eu estou empreendendo? Por que eu estou sofrendo? No banco, por mais que tivesse vamos colocar um sofrimento, mas tivesse metas que as pessoas talvez sofressem para bater, não era a mesma coisa de um sofrimento de empreender. Você é responsável por pessoas, você é responsável por pagamentos, é muito diferente. Então vem essa inflexão, né? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Para que é isso? Né? Para que eu sirvo? Então daí começa a vir aquilo que eu não entendi ainda. Para que eu estou construindo algo, qual que é o meu propósito, que eu gosto de fazer, para que eu estou fazendo isso. Aí eu fiquei quase um ano sabático, sabe? E tinha nascido já a minha primeira filha, estava com 1 ano, estava indo para 2 anos. E daí nesse ano sabático eu fazia algumas coisas, fechava um negócio aqui, estava entregando ainda algumas coisas que ficaram ainda de passivo da fábrica, quando nós separamos. E eu não quis, no primeiro momento, ter fábrica, continuar com a fábrica, né? Então ele pediu para separar, nós podíamos cada um ter uma fábrica, eu não quis. Falei, fica tudo e depois a gente vai resolvendo. Nesse meio tempo, uma ex-funcionária minha me chamou, falou, vem para o mercado financeiro. Você já entende bastante, o comercial é ótimo. E veio para o mercado financeiro. E daí eu entrei num escritório que era da XP. E na época ele estava começando aqui em Curitiba, esse escritório, mas ele foi o segundo no Brasil a migrar para o BTG. O BTG comprou a carteira dele, e ele foi o segundo. Então eu peguei quase essa curva e saí um pouquinho antes. E daí eu acabei me especializando mais, entendendo um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Eu acabei me certificando, tirei a Ancor, acabei virando um agente autônomo. Em 2020 eu conversei com o Pablo Spire na Mirai Asset. E daí com ele nós desenvolvemos e abrimos o primeiro projeto, o primeiro escritório da Mirai Asset aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Em 21, demorou um pouquinho, estava bem no meio da pandemia. Para você ter ideia, quando eu conversei com ele, nós íamos para São Paulo em março. E uma semana antes de nós irmos para lá, ele começou a fechar tudo, a pandemia. Daí começou a ter aqueles fechamentos, sabe? Aquele lockdown. E daí nós cancelamos, fomos protelando, chegou em junho, nós achávamos que ia passar rápido, né? Tipo, vai fechar a semana que vem e volta, né? Nunca tínhamos passado por uma pandemia tão séria assim. E só que não voltava em junho e falou, vamos resolver tudo online, né? Vamos fazer vídeo, resolvemos tudo online. Comecei a busca por um escritório, eu achei ele final de outubro. Daí eu comecei a fazer toda a parte de planejamento, comecei a desenvolver isso. Só que o escritório começou realmente, que eu falo assim que foi o dia D, foi dia 2 de maio de 2021. Então teve um hiato ali. E daí nós começamos a desenvolver e na área de crédito comecei a olhar um pouco. O que ocorre assim? E daí que vai cair no assunto da U-Home. Eu estou dando quase uma esteira de vida, assim, sabe? Sim, mas a ideia é isso mesmo. Para você entender aonde que chega e daí eu finalizo. Eu olhava os bancos originando negócio. Então, só para as pessoas entenderem, talvez, para ter uma ideia do que é. Quando você investe numa poupança, essa poupança, eles direcionam o recurso, emprestam esse recurso de alguma forma, e a poupança aqui no Brasil ela é direcionada para os financiamentos de casa própria. Então, eles emprestam para financiar para a pessoa comprar uma casa, a pessoa vai pagar, vai devolver o valor
que ela emprestou acrescido de juros, a instituição bancária fica com a diferença do que ela está pagando na taxa de poupança para a taxa que ela está emprestando, que a gente chama de spread. Então eu vi essas originações e eu vi lacunas de mercado e onde que nós poderíamos talvez inserir as necessidades dos clientes, a dificuldade de fazer estruturação de crédito, tanto com um parceiro e assim por diante. E isso foi caminhando. Em 2022 nós trocamos a bandeira da Mirai para o BTG, para o segmento Necton. A Necton foi comprar, na época ainda era Necton, daí ela já foi 2 meses depois foi comprada pelo Banco BTG. E nós fomos desenvolvendo essa área de crédito até nós entendermos como que seria talvez a solução, que daí nós começamos a desenvolver. O que nós entendemos? Que era possível captar recursos de clientes através de emissão de papéis e nós investirmos em alguns negócios que faziam sentido e que às vezes o banco não tomava esse risco. Né? Aí que entra e o home, e que é o que nós estamos conversando hoje aqui. Hoje nós estamos aqui, pessoal, talvez não entender, nós estamos conversando dentro da You Home. Então a minha trajetória, ela vem do interior do Paraná de uma educação mais simples, não vou falar que foi humilde, porque nunca nos faltou nada. Sim. Meu pai conseguiu comprar uma casa própria, sempre teve um carro sempre usado, sim, mas sempre teve ali um carro, uma também. Moto. Então, nossa história é muito parecida. Né? Estudei numa escola, por mais que fosse estadual, uma escola boa, tive uma boa educação e tal. E daí eu fui, ao longo do tempo, adquirindo experiências que me levaram até lá. Tem um filme que mostra isso, que é aquele do indiano, Quem Quer Ser um Milionário. E o pessoal pega ele e acha que ele está sabotando o jogo, porque como pode um menino que veio de baixo e ele conseguir responder então as perguntas e conseguir ter sucesso nas perguntas e ganhar o prêmio máximo. Mas o que eu percebo? As experiências que ele foi adquirindo ao longo da vida proporcionou que ele conseguisse responder. Então, para nós chegarmos ao ponto de estar aqui hoje, talvez estarmos até gravando isso, foram essas experiências que eu fui adquirindo, e as pessoas, que foram tocando ali, sabe? Eu acho que é interessante que as pessoas olham hoje, né? Normalmente as pessoas olham o resultado, mas não imaginam, né, a dureza que foi, né? E para quem não é herdeiro, né? Como é o seu caso, como é o meu caso, as pessoas não têm essa ideia do quão difícil foi, quantos sacrifícios um empreendedor tem que fazer para chegar no resultado. Isso também é uma dificuldade da nova geração. Eles pensam que é tudo rápido, né? Não faz isso, né, que vai dar certo. Investe no Bitcoin, na moeda digital, que vai dar certo, você vai ficar milionário. As coisas não são bem simples, né? É um processo. Processo. Paulo, mas você falou algo aí interessante e tal, né? E muito profundo. Eu também penso Paulo, que é um grande desafio empreender no Brasil. É muito mais fácil, por causa do regime do nosso governo, do que oferece, tal, ser CLT. Tem muitos. E não tem nada de errado ser um CLT. Não, é bom. É bom ser CLT. Eu não me enquadro mais, eu não consigo. Eu sei que você também não consegue ser um CLT. Mas existiu algum momento nessa sua trajetória de falar, puxa, eu vou ter um trabalho de novo, CLT, trabalhar das 8 às 18, das 9 às 17. Esse pensamento surgiu? Sempre, E quando nós falhamos, e a primeira paulada que eu levei foi na questão ali da fábrica, né? E quando eu faço essa reflexão, e na época eu ficava pensando, falei, puxa, será se eu não nasci para ser funcionário? Né? Tipo, eu desenvolvi bem a minha carreira dentro do banco. Pessoas que continuaram no banco, que eu tenho relacionamento até hoje, foram galgando cargos, foram crescendo dentro do banco, tem patrimônio, foram crescendo dentro daquilo que o banco proporciona. E eu fazia essa reflexão, esse pensamento, sabe? Só que no fundo, e por isso que daí entra essa parte que nós estamos falando de qual que é o propósito, por que eu estou fazendo isso? No fundo, algo me incomodava, que eu falava assim, puxa, mas eu gosto de estar aqui, por mais que é duro, né, você levar pancada, eu estou absorvendo, mas no fundo eu acho que eu tenho que levar essas pancadas, assim, sabe? É difícil entender isso, assim, sabe? Talvez alguém esteja ouvindo assim, ser funcionário é bom, porque eu falo assim, ser funcionário você está empreendendo na empresa dos outros. Sim, você tem que gerar valor no que você está fazendo. Você vai gerar valor lá dentro, você vai ser remunerado por isso,
né? O pessoal fala em VDT, mas eu acho que a pessoa ela está dando valor lá dentro. E eu já parava para pensar isso. E quando vem as dificuldades, ou que você... Quem é empresário, empreendedor vai entender o que eu estou falando. Eu digo que empreender ou ter um negócio é como você está andando em cima de um muro. Se você quiser andar rápido demais, a chance de você cair é mais forte, é mais fácil. E pense que é um muro que ele vai crescendo constantemente. Lógico que na vida empresarial não é assim, né? Você vai e desce, mas o interessante é que você vai crescendo ao longo do tempo, mas ele não é uma linha reta. Uhum. Mas eu faço essa analogia porque se você quiser correr rápido em cima do muro, a chance de você cair é maior. Mas a chance de você chegar do outro lado mais rápido também é maior. Uhum, sim. Então, eu com a minha cabeça lá atrás, eu sempre quis crescer rápido, tomar muito risco e querer desenvolver as coisas rápido. Eu acho que vem essa questão que você falou da geração X. E que eu tinha um pouco, sabe, essa inquietude, assim, sabe, de ver o projeto se desenvolver rapidamente. Hoje eu entendo um pouco o porquê disso, sabe? Uhum. Eu consigo entender e eu consigo administrar isso dentro de mim para não tomar riscos desnecessários, assim, sabe? Mas quando você toma riscos que você tá levando paulada, constantemente você pensa, puxa, se eu tivesse do outro lado, eu não teria levando essas pauladas, né? Será que não é o caso de eu voltar a ser funcionário? Será que não é o caso de eu fazer isso? Hoje, para mim, é muito bem resolvido isso. Uhum. Eu entendo, por mais que se os negócios não caminharem, eu tiver que começar do zero, eu vou começar empreendendo. E porque eu gosto disso e eu desenvolvi um lado comercial e vou fazer o processo daquilo, sabe? Hoje eu entendo porque as pessoas falam assim, ó, se você tirar a riqueza de uma pessoa que é muito rica e colocar ela dentro de um outro ambiente, ela vai se tornar rica novamente. Não sei qual que é o prazo, o tempo que ela levar. Sim. Mas provavelmente. Tem até um documentário que fala sobre isso. Um cara que largou tudo e foi começar do zero em outro lugar lá. E ele conseguiu se desenvolver. Uhum. E eu acho que isso é o que eu tenho, assim, sabe? Na parte do empreendedorismo. Então, só resumindo, assim, CLT não é ruim, é bom. Se fosse o caso, seria tranquilamente seria. Se fosse ter que recomeçar do zero, minha família estivesse com problemas, eu seria CLT, daria segurança para elas, juntaria um pouco de recurso, recomeçaria. Né, se ficasse sem nada. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas sabe o que é interessante, Paulo? A gente falando sobre empreendedorismo e tal, é algo que é inerente à cultura do brasileiro. Se você pergunta para um brasileiro por que ele quer ir para a Europa, ou por que ele quer ir para os Estados Unidos, a resposta é: eu quero ir para lá para arrumar um emprego melhor. Né? Sim. Mas olha só, quando se encontra um coreano, um chinês, que ele vem para o Brasil, ele vem para fazer o quê? Para abrir um negócio. Né? O povo, o sírio-libanês, eles vieram aqui para abrir um negócio, eles não vieram para ser empregados. Então, isso me faz pensar que essa cultura do empreendedorismo no Brasil ela é muito fraca. A gente está ouvindo falar agora, uns 10 anos para cá, algo mais forte. Você vê a piazada de 20 anos empreendendo, isso é muito legal, mas acho que poderia ser algo diferente, né? O brasileiro tinha que tirar essa mentalidade, não ter essa mentalidade, eu quero ter um emprego melhor. Mas a gente pode fazer coisas mais relevantes, né? Com certeza. Eu acho que é 2 pontos, assim, sabe? Primeiro é essa mentalidade que é enraizada, sabe? Uhum. O brasileiro, se for para pensar, ele tem um pouco do coitado, assim, sabe? E é interessante também, Paulo, que assim, a nossa geração, a minha geração, né, eu sou um pouquinho depois de você, antes de você, na verdade, a gente foi educado para ter um emprego só na vida durante 30 anos. Os nossos pais, né, nos educaram para isso. Sim. Não, você vai ter esse emprego aqui, você vai ficar lá durante 30 anos e depois você vai se aposentar. Ter a disciplina, né, de desenvolver. Mas eu acho que isso que eu estava comentando, assim, a pessoa, ela tem essa, como que eu posso dizer, tipo, ele precisa desse complemento. O brasileiro precisa disso, sabe? Eu percebo isso. Não à toa, nós temos um número muito grande de pessoas que recebem benefício do Brasil. Né? Benefício, quando você fala o brasileiro precisa do quê? Ele precisa de algo que dê um pouco de segurança para ele. E daí, quando nós vamos olhar como é empreender no Brasil, é uma loucura. É uma loucura. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Eu falo assim, ó, tirar dinheiro não vou falar do mercado, mas você conseguir trazer dinheiro de alguma atividade que você faça, empreendendo, não é fácil. Pessoas que saem de casa
para ganhar o pão e voltar e traz dinheiro para casa, cara, o cara é muito guerreiro. Porque não é fácil. Parte tributária, a parte trabalhista, a forma como você consegue acesso a crédito, Sim. crédito caro, é muito difícil. Só para ter um exemplo, assim, sabe? Se você quiser empreender fazendo incorporação imobiliária, você pode ter o melhor terreno, o melhor projeto, você não vai conseguir crédito. Não tem crédito para você empreender incorporando. Você só vai conseguir acessar crédito a partir da segunda ou terceira incorporação que você faça. Primeiro, o dono do crédito fala assim, ó, prove que você é capaz de você entregar resultado nisso. Ah, aprovou. Legal, agora eu vou. Isso em outros países é muito diferente. Nos Estados Unidos, eu conheço bem pouco lá, mas do que eu conheço, o que eu vi, tá? Se você quiser incorporar, se você quiser construir uma casa, comprei um lote, eu vou permutar esse lote, eu vou construir uma casa lá. Você consegue acesso ao crédito. Lógico que estou falando de um cidadão americano, tá? Sim, que tem acesso sim. lá e que esteja de uma forma correta. Ou um estrangeiro que esteja de forma correta. Registrada lá. Ele vai conseguir acesso no banco. O banco vai alienar o terreno, já contando com aquele imóvel pronto. Aquele imóvel pronto, ele pode comprar um imóvel, então ele antecipa o valor. Então, você vai investir $100 mil e esse imóvel vai valer 250. Ele fala assim, eu te dou 200. Ele antecipa esse valor, então você consegue pôr o lucro no bolso, fazendo incorporação. E você consegue ir alavancando, fazendo vários negócios desses. Quer dizer que é fácil? Não, porque da mesma forma que o crédito existe para o João, existe para o Zezinho. Mas o sistema então existe bancário... uma competição saudável. Vai conseguir vencer, vai conseguir ter quem fizer o melhor negócio, a melhor construção e assim por diante. Mas o sistema bancário nos Estados Unidos é mais simples, né? No Brasil é muito muito complexo, né? E muito porque lá eles têm uma segurança jurídica muito maior que a nossa, lá, o banco, para retomar. Mas o que quero dizer? Para o empreendedor aqui, além de ele enfrentar várias barreiras, ele vai enfrentar a barreira do crédito. Ele vai ter esse problema para conseguir empreender. Ele vai ter que empreender com uma taxa de juros muito alta. Hoje, capital de giro com o banco privado, você vai pagar 3% ao mês. Eu estava vendo acho que do Açaí ou do Grupo Mateus ontem, estava vendo o balanço deles. A margem líquida deles é 1,8. Como o cara vai... Olha a margem que o cara tem que ter na ponta para conseguir empreender, pagar uma taxa de juros de 3, eu estou falando de 3 e eu estou achando barato ainda. Sim. Ou pegar um cheque especial de 12%, 14% ao mês, ou vai recorrer a um agiota do bairro que vai pagar lá 7, 8, 10, 20% ao mês. É muito difícil empreender. Então, eu entendo a pessoa que às vezes quer ser CLT. É uma segurança. Ela não quer sofrer, sabe, esse baque e talvez ter dificuldade de trazer o recurso para casa. A pessoa que ela tem um emprego, ela consegue ter a segurança de que no final do mês o que ela precisa ali para sobreviver, para sustentar a família dela, está lá, sabe? Então, eu considero assim, quem empreende é quase que lembra que eu falei do propósito? É quase um propósito que ela tem, que ela fala assim, eu quero empreender, eu gosto disso e aconteça o que acontecer, eu vou desenvolver, sabe? Tem um caso, só para encerrar esse tema, que eu estava lendo foi essa semana. É um rapaz, eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas ele criou um canal, ele começou a criar, acho que se não me engano é Carneiro, ele começou a desenvolver isso, o canal começou a crescer, o canal no Instagram começou a crescer, e ele começou a crescer também a produção dele, do Carneiro. Aí ele veio na semana e falou, eu vou abandonar, vou deixar o canal porque eu vou assumir um cargo, acho que é de enfermagem, dentro de uma prefeitura, que seria lá, acho que é R$7 mil. Ele preferiu vir para uma estabilidade dentro de um cargo público, ao invés de continuar empreendendo. Então, empreender é quase um propósito. Você faria isso? É difícil eu falar, porque eu não estou na pele dele, sabe? Nas minhas circunstâncias atuais, do que eu tenho de base familiar, não faria. Sim. Mas eu não sei o que ele passa lá. Sim. Então eu entendo a pessoa que faz essa escolha, sabe? Eu já fiz essa escolha. Eu já fiz essa escolha um tempo atrás. E como pai, eu não poderia... A minha escolha foi correta, foi certa. Eu vivi um tempo ali, eu ganhava aquele salário mensal,
E foi muito bom, foi a decisão correta para aquele tempo. Depois o Senhor, né, Deus mudou tudo de novo e aí as coisas começaram a acontecer. Mas eu entendo. E são ciclos, né? São ciclos, exatamente, são ciclos. Nada é tão ruim que vai continuar para a vida inteira tão ruim, né? Nada é tão bom que vai continuar para a vida inteira tão bom. São ciclos que a gente vai passando que a gente tem que conseguir administrar e para ir para o próximo. Paulo, e o que você aprendeu com esses erros que você cometeu, que aconteceram na sua carreira? Porque tem questões que são inerentes, né? Tem questões que acontecem no negócio. O fornecedor não entrega, o cliente não paga, que te compromete, né? O seu histórico, você tem que tirar dinheiro, por muitas vezes não sabe de onde tirar, porque daí você tem que recorrer a empréstimo e tal. Mas vamos falar aqui sobre erros, né? O que você aprendeu com os erros que você fez durante a sua vida profissional? Tomar muito risco. Acho que esse é o principal, assim. Você toma muitos riscos. Você tomava muitos riscos. Tomou muitos riscos. Não, a gente toma risco. Sim. Mas tomar um risco que foge do nosso controle. E tem gente que lida muito bem com isso, né? Com o risco, né? Mas a entrega tem que ser muito alta. Sim. E se mesmo assim não vier resultado... Tem que ter uma reserva também, né? Ele vai apanhar. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos considerar que você vê que vai ter o melhor negócio do mundo para fazer. Fala assim, uau, não tem chance de dar erro. Eu conheço, eu já fiz e tal. Eu vou emprestar um recurso de terceiro. Vou emprestar esse recurso de terceiro. Esse recurso vai me manter por 2 meses. Então eu tenho 2 meses para dar resultado nisso aqui. E eu tenho que tirar ainda meu sustento daquilo. A chance dele dar errado é enorme. Por mais que ele possa ter um bom negócio e ter experiência naquilo. Porque ele não tem recurso suficiente para se manter, ele não tem recurso por um prazo interessante para a empresa. São 2 hipóteses que vão acontecer. Ele vai ter que entregar demais, vai sofrer bastante, vai trabalhar demais para conseguir gerar resultado e fazer essa entrega, ou ele vai começar a sangrar. E quando começa a sangrar, banco não empresta, as pessoas têm dificuldade, muito difícil que ele tome emprestado, porque ele já tomou emprestado de um terceiro, ele vai ter que emprestar de uma outra pessoa para cobrir o terceiro ou cobrir as contas básicas do dia a dia dele para sobrevivência. Eu estou dando um exemplo assim básico, mas o que eu quero dizer com isso? São riscos que fogem do controle dele. Ele não tem como ter certeza de que ele vai fazer algo e aquilo vai trazer um retorno para ele pagar algo terceiro. Resumidamente, empreender é isso, mas ele tem formas de ele conseguir fazer isso de uma forma mais conservadora. Assim, mais sabe? Prudente. Mais prudente. Então, se isso der errado, ele vai conseguir ter um escape daquilo sem fazer outras pessoas sofrerem com isso ou que ele leve a família dele a sofrer com isso. Ele não precisa fazer esse negócio e ficar tão alavancado assim, talvez não seja a hora. E isso com o tempo eu fui entendendo, assim, por mais que eu possa ter uma alta entrega, ter uma alta capacidade de fazer, de execução e capacidade de planejamento, de levantar um negócio, não faz sentido eu tomar um risco tão grande assim se eu não tiver uma forma de conseguir arrumar aquele processo. Eu acho que esse é o principal ponto. Por quê? Quando você falha grande demais, ele te leva a uma ruína e te atrasa anos e anos e anos. Dando um exemplo, assim, o Ike Batista ele tinha um baita negócio. Quando ele fala assim, eu não sei se eu vou passar pela direita ou pela esquerda ou a mais rico do mundo quando os meus negócios estiverem rodando bem. Ele não estava mentindo. Por mais que hoje a gente veja que ele inflou os números, ele fraudou algumas coisas, os negócios deles caminhando valeriam bilhões mesmo. Né? Só que uma empresa começou a não entregar o que ele achava que poderia entregar, outra empresa não começou. No final das contas, quem que fica com todo o problema e com todo o ônus acaba sendo ele. E agora que ele começa a olhar um pouco para fora e vem com um novo projeto. Que ele estava falando agora da cana, acho que é cana super produtiva, não lembro o que era. Mas já são quase 13 anos. Pense dos erros que ele cometeu lá no passado, que ele levou estruturando aquelas empresas quase 5, 8 anos. Ele ficou 13 travado e agora que ele está começando talvez um novo projeto a se desenvolver. Não sei se ele passou necessidade financeira, eu não creio que não. Mas esse atraso
para nós que não temos uma capacidade como ele tinha de levantar, é muito grande para levar à ruína. Pode ser que às vezes a gente não tenha nem força psíquica, psicológica de querer aquilo, sabe? Por um problema tão grande que a gente pode acabar na nossa frente, que é essa ruína. Então, resumidamente, não tomar risco grandes demais ou desnecessários, sabe? Ser mais conservador, ser mais prudente. Isso também tem a ver, acho que a sua resposta tem a ver com o que nós chamamos de propósito, né? Por muitas vezes o empreendedor tem a possibilidade de aumentar a sua receita, mas aquele fato de aumentar a receita não tem a ver com o propósito. Como que você lida com essa situação? Entendeu? Como que você... Eu conheço você, então eu sei que a sua empresa, ou as suas empresas, você, a sua mãe, nesse complexo aqui corporativo que nós vivemos, né? Você abriga aqui hoje 4 ou 5 empresas, e eu sei o seu coração bom, mas eu gostaria que você falasse isso com as pessoas que estão nos assistindo, como manter o propósito, tendo em ótica essa visão cristã, né? E aí também eu já emendo a pergunta para você, o que é o seu propósito? Eu demorei assim para entender, sabe? E eu fiquei anos e anos, e eu fui entender faz pouco tempo até. Assim, por que eu empreendo e por que eu quero ganhar dinheiro? Porque você empreender por empreender é uma coisa. Mas as pessoas empreendem para resolver um problema, ter escala esse negócio e, consequentemente, ele vai ter um retorno possivelmente financeiro sobre aquilo. Seja esse é o caminho diretamente natural. sobre o negócio, na venda do negócio, futuro e assim por diante. E quando eu comecei a empreender, vamos colocar assim, eu abri lá atrás, eu falei já que eu abri o salão de beleza, sabe? Acho que eu estou colocando a mão aqui, eu coloco no rosto. Mas aí eu paro para pensar assim, eu faço essa análise, tá? Por que eu abri o salão de beleza? Para a Lária, minha esposa, estava se formando em físio, eu queria que ela tivesse um espaço para desenvolver a atividade dela, né? Que ela está vindo para a área de estética. E, por outro lado, ter algumas atividades que fosse um cross-sell, né? Que fosse uma entrada a mais que pagasse pelo menos os custos. Então, tudo aquilo que ela fizesse, ela teria praticamente custo zero, porque a cabeleireira, a manicure, traria já recursos para lá. Então, eu não fiz assim um planejamento assim, eu vou criar um salão, eu vou escalar esse salão, eu vou criar isso e tal. Eu criei um negócio para resolver um problema que eu tinha interno. Mas depois, quando eu vou e começo a empreender, eu começo a empreender para ganhar dinheiro. Eu nunca tinha pensado, quando saí do banco, em fabricar móveis, em desenvolver projetos com a mãe, sabe? Era um negócio dela. E daí que entra o ponto principal, assim, o empreendedor, o empresário, tem que querer ganhar dinheiro. Tem que ganhar, tem que querer. Não estou falando que tem que ter amor ao dinheiro. Ele tem que querer ganhar dinheiro. Sim, estou entendendo. Não é ilícito ele ganhar muito dinheiro. Sim. Não é ilícito ele ter uma boa vida, ter casas, ter muitos bens, comprar uma Ferrari. Não é. Vai do coração dele, da onde que está aquilo, né? Então, eu demorei para pensar assim, falei, tá, e qual que é o meu propósito? Meu propósito é ganhar dinheiro, tipo, eu vou empreender para ganhar, e nunca foi. Eu não tinha essa raiz assim, sabe? Quem faz negócio, já fez negócio comigo, sabe disso, que eu tipo, não que eu não ligue para o dinheiro, mas que eu não fico preso nisso, sabe? E eu não tinha essa questão. E daí eu ficava me cobrando. Depois eu fui entender, assim, sabe? Um dia o Espírito Santo falou comigo assim, no fundo nós fazemos os negócios, envolvemos negócios, ganhamos dinheiro. Se ele não tiver um propósito claro dentro do reino, nós estamos fazendo para nós. E daí um dia o Espírito Santo comentou isso comigo, assim, e eu senti isso, sabe? Nada mais é que os negócios que eu tenho feito e o que eu faço é para promover a estrada e promover o caminho para que Jesus um dia volte. Eu falei, uau, é muito maior, né? Tipo, estou preparando, ajudando a preparar o caminho. De que forma que eu faço isso com os negócios? Fazendo prosperar o reino. Seja através dízimos e ofertas nas igrejas, através do meu conhecimento, talvez, que hoje eu estou dentro da Associação Manai com a pastora Ingli, onde nós ajudamos crianças no projeto Jeremias. Você faz parte da diretoria lá. Hoje eu estou como vice-presidente da diretoria. Ajudamos pessoas em drogadição a se recuperar. No fundo, quando você para pensar nisso, ou pessoas que venham trabalhar comigo, empreender comigo, ser parceiro de negócio,
no fundo, nós vamos fazer negócio, mas é muito maior do que apenas fazer negócio, mas eu consegui promover o reino através do meu testemunho, através do meu comportamento, através dos negócios, daquilo que eu ganho. Eu falei, caramba, o propósito é muito maior, ele não acaba. Sim, ele não Porque acaba. por mais que eu faça, eu não vou ser capaz de preparar todo o caminho. Né? É uma construção de várias pessoas, propósito nunca seja finda. pregando a palavra, sabe, e assim por diante. Então, esse propósito, quando eu entendi assim, não que eu tenha ficado mais calmo, mas ele me dá uma luz todos os dias. Sabe aquele dia que às vezes você acorda mal, você não quer fazer nada? Uhum. E você fala, mas eu não quero fazer isso, não quero enfrentar aquilo, eu não quero falar disso, eu não quero, sabe? Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, caramba, não, eu tenho um caminho a percorrer, sabe? E se eu não percorrer esse caminho, eu não vou ser capaz de ajudar a preparar o caminho com o que eu estou promovendo, com o que eu estou fazendo. Então, os negócios que eu tenho feito, o que eu tenho tentado empreender, o que eu tenho tentado desenvolver, no fundo, ele tem esse propósito, sabe? É conseguir preparar o caminho, para conseguir promover Cristo na vida das outras pessoas. E tem alguma prática que te ajuda a te manter no foco, a te manter concentrado, a te manter centrado no propósito? Essa é uma pergunta boa, hein? Assim, vamos falar assim sobre rotina. Eu sou um cara extremamente indisciplinado. Depois eu entendi assim, eu fui diagnosticado com TDA em 2013. E quando falaram para eu fazer o diagnóstico, foi um colega meu, ele falou, não, Paulo, você deve ter, porque ele tinha. E ele falou, e o teu, mas eu percebo em você alguns traços muito mais aguçados que o meu. Falei, capaz, não tem? Falei, cara, faça. E eu fui atrás, eu fiz com o Dr. Paulo Grabowski. E assim, eu fiz muito tranquilo, e daí ele me diagnosticou. E daí na época comecei a tomar Ritalina, não curti. Parei de tomar Ritalina sem falar com ele. Depois eu passei anos assim sem tomar e eu voltei a tomar, assim, sabe? E daí eu comecei a perceber que a minha indisciplina ou a falta de vontade em fazer algo tinha não só algo que era meu, mas por uma indisposição psicológica, assim, sabe? Então hoje o tratamento que eu faço tem me ajudado bastante. Mas eu não tenho uma disciplina e um ritual que eu posso falar assim, eu vejo várias pessoas falando assim, ó, acordo 5 horas da manhã, faço a meditação, depois eu vou para academia, e ela faz isso constantemente todos os dias de uma forma disciplinada. Eu nunca tive isso. Hoje o que eu percebo assim, o que é o que me traz pro trilho e é o que me deixa confortável assim mentalmente, psicologicamente, e que me faz olhar de uma forma melhor o propósito dos negócios, é estar com a família. É ter um tempo de qualidade com os filhos, sabe? Eu não sei, assim, quando eu tomo um bom café, aqui na You Home nós temos... A gente vai chegar lá. Temos o Diegão que faz um excelente café. You Home Coffee. E o que eu achava que era café não é café. Isso. Esses dias ele me deu uma aula de café. E olha que eu gosto de café. Né? Ele me deu uma aula. Nós vamos chegar lá. E daí... Fecha parênteses. Eu percebo a sensação... Depois que eu tomo um bom café, ele me dá uma sensação ótima de bem-estar. Não sei se deve liberar alguma química interna. Não vou saber o que é. Talvez algum médico, alguém saiba que esteja assistindo vai falar. Essa sensação de bem-estar, sabe? Ele me dá quando eu estou abraçado com as crianças, que eu estou abraçado com a esposa, que a gente faz algo junto, sabe? Que tem um momento ali, que nem o Rafa foi antes de ontem. Ontem eu estava respondendo os WhatsApp e estava respondendo os últimos e-mails. Nós estávamos... jantando aqui ainda antes de ir embora para casa. Ele falou, pai, vem brincar de carrinho comigo. Falei, vou, tô terminando de responder. Terminei de responder, fui brincar com ele. Cara, aquela sensação é muito boa. Não sei o que libera de hormônio, assim, sabe? Mas isso me faz bem. Eu quero ter ainda um ritual. Eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto. Eu vou ter que esmagar, assim, sabe? Não sei se você já leu aquele Mudança, não é Mudança de Hábito, mas aquele livro que fala sobre hábito, do Charles Duhigg. Eu já li ele. E ele fala que o novo hábito leva um prazo, ele tem um período, e esse período, acho que é 40, 50 dias, eu não vou lembrar agora o prazo que ele coloca. Mas cada especialista fala, sabe? Então, eu acredito que com força de vontade, e eu disciplinando a minha mente,
E eu vou desenvolver um ritual, por exemplo, daquilo que seria interessante, do que eu julgo que talvez seja interessante para minha vida. Tem pessoas que falam assim, tem que tomar banho gelado. Não vou tomar banho gelado. Não, eu não acho que isso vai ser interessante para minha vida. 5 da manhã tomar banho gelado. Dormir cedo, eu acho que vai ser interessante. Eu durmo tarde. Eu sempre dormi tarde, desde criança. Sempre estudei à tarde porque eu tinha dificuldade de acordar cedo, porque eu dormia tarde. Então, isso eu acho que seria algo interessante, assim, sabe? Para desenvolver algo que seja interessante. Mas hoje, o que me faz mesmo, assim, tipo, uau, isso é legal, eu gosto e eu quero ter mais momentos assim. Eu trabalho para talvez ter mais momentos assim, talvez viajando com as crianças, fazendo um negócio diferente. Legal. Paulo, vamos falar agora sobre os negócios atuais, né? A gente tem esse complexo aqui, né, de empresas. Eu gostaria que você explicasse o que é a YouHome, qual é o propósito, qual é a proposta, como surgiu a ideia da YouHome. Legal. Eu acho que comentei ali antes que nós começamos a olhar o crédito e ver como que nós poderíamos entrar em alguns projetos. E daí, através disso, acabou surgindo a YouHome. A YouHome é um processo muito longo, assim, sabe? Eu vou resumir bem ele. Ele começou em 2019, num papo que eu tive com o primo. Ele é casado com o Sandro, casado com o primo da minha mãe. E daí, na época, ele falou, Paulo, vamos trazer uma marca aqui para Curitiba. Ele já trafegava ali o mercado de decoração e tal, e ele sabia que eu tinha, na época, já tinha tido a fábrica e tinha o showroom. E daí, nisso, nós começamos a achar alguma forma, ou achar um investidor e tal, e eu não queria, né? Porque eu já estava no mercado financeiro, e eu não queria, de voltar para o mercado moveleiro. E daí, nessas conversas, nós batemos em vários investidores, não conseguimos. E o projeto que ele tinha é de desenvolver uma nova marca, de imobiliário, assim por diante. E daí, ele falou assim, chegou um dia e falou, Paulo, por que você não é a pessoa, né? Vem aqui ser meu sócio e desenvolve isso. Falei, puxa, deixa eu pensar. Daí eu reuni na época, estava eu, o pai e a mãe, nós fomos almoçar. E eu falei, o que vocês acham? Ele falou isso, eu gosto da ideia, mas por outro lado não conseguiria tocar sozinho. Primeiro porque eu vou precisar alugar um imóvel, preciso da ajuda de vocês. Né? Eu não quero mais a parte de decoração. A mãe teria que tocar e assim por diante. E daí eles falaram assim, vamos tentar. Se der certo, acho que é para ser. Né? Porque antes nós tínhamos uma primeira barreira que era conseguir alugar um imóvel. A segunda barreira depois era conseguir fazer essa loja, investir e assim por diante. E o processo foi bem longo. No meio do caminho teve vários problemas ali na condução e como que o Sandro pensou no projeto e tal. Ele trouxe uma outra pessoa, não deu certo. Essa pessoa aí veio para assumir a loja, não deu certo. Eu estava saindo de ser lojista, ficar só como sócio da marca. E daí a YouHome nasce de um processo desse. E por quê? Dentro do que nós estávamos construindo, a ideia é que nós tivéssemos vários parceiros lá dentro. E um dos parceiros que a mãe estava tentando estruturar para vender papel de parede e cortina. E daí criou essa submarca, que é YouHome, porque o nome antes era outro, era Umo. Umo. E é um espelhado. E daí esse YouHome ficou. E daí quando nós acabamos vindo para esse imóvel, na consequência de todo o litígio que teve lá atrás, né, num imóvel, nós pegamos esse imóvel, estava bem detonado, estava velho e tal. Lembrando que você também tinha um negócio paralelo aqui, né? Que era... Não, eu já estava com o escritório. O escritório não ficava aqui, ficava na Batel. Na Batel não, na 7 de setembro. 7 de setembro. Aí o que aconteceu? Vou tentar resumir bem. Quando nós viemos para cá, nós viemos já detonado, sabe? Do que nós estávamos tentando fazer. Mas nisso, no escritório, eu já estava começando a achar uma forma de financiar novos negócios. Então foi meio no meio do caminho. Antes eu não tinha a forma de financiar novos negócios. Porque senão eu teria tentado financiar essa marca, sabe? E eu acho que tudo tem um tempo, um propósito, sabe? Eu acho que isso que nós devemos entender, assim, quando nós acreditamos e cremos em Deus, sabe? E o YouHome nasce disso. Desse problema todo que teve, o Sandro acaba daí saindo da marca, ele não quer. Nós assumimos um passivo enorme aqui. E daí eu acabei desenvolvendo, pegando parte dos recursos e alocando para cá. Aí entra um ponto, assim, no que eu estava fazendo de projeto em 2023, ele não caminhou do jeito que eu tinha planejado e do que nós tínhamos planejado com toda a equipe.
Aí em 2024 eu falo, bom, eu vou reestruturar, diminuir custos e ver como que nós vamos tocar os novos projetos. Entra aí o home, que nós entramos ali final de 23 e nós começamos a executar em 24. Aí nós já trazemos daí toda a parte de experiência que adquirimos lá atrás, no setor moveleiro e decoração. Trouxemos toda a experiência que eu tive com a parte do escritório. Lá no escritório, tu viu, nós tínhamos montado um escritório e deixado uma parte ali para fazer social, para fazer apresentações, e nós tínhamos uma cafeteria que atendia o prédio, né, dentro do nosso escritório, e atendia também o nosso escritório. Nós trouxemos a ideia também de conseguir desenvolver uma marca própria. Hoje a U-Home nasce como uma loja de decoração multimarca. E daí sim eu falo assim, o empreender e a empresa, ele acaba sendo um organismo vivo. Sim. Eu já vi, acho que foi o Thales Gomes falando, ele fala assim, nós temos que desenvolver um negócio que vai matar o nosso negócio. Porque isso vai fazer com que o nosso negócio prospere constantemente, né? Ele vai crescendo. Então, quando nós vamos pensando em U-Home, nós trouxemos aquilo que nós tínhamos de bagagem e capacidade, que era o projeto Obra Nova, nós já sabíamos fazer. Ele nos ajudou a pagar as contas que nós tínhamos assumido aqui. E daí nós começamos a colocar algumas coisas que nós tínhamos experiência, que nós começamos a trazer. Aí entra o Diego. O Diego nós trouxemos para começar a fazer um almoço para nós. Um dia ele falou assim, Paulo, não quer que eu vá aí para vocês, né? Alguma coisa envolve um projeto para mim. E daí eu fiz o cálculo, assim, quanto que nós gastaríamos de almoço e quanto que seria o custo para ele vir aqui e acabar cozinhando para nós. Ele vem para fazer o almoço, daí ele traz a ideia de abrir a cafeteria, algo que nós já tínhamos a ideia. Depois, nós começamos a pensar assim, tipo, nós estamos vendendo pouco móveis soltos. O problema é nós, é a coleção? Não. Aí eu trago... Aí uma forma de conseguir fazer essa venda dos móveis soltos. Vou desenvolvendo uma outra parte estratégica. Da área de investimentos que eu tenho, que daí eu trouxe para cá, eu começo a desenvolver... Você fechou o seu escritório lá e trouxe tudo para cá, né? Trouxe para cá. Primeiro, para diminuir custos, que nós tínhamos custos altos lá. E segundo, para reestruturar o processo. Falei, bom, eu vou reestruturar a parte do que deu certo e que não deu. E daí sim eu começo a fazer essa reestruturação. Então a U-Home, ela nasce de um grande problema e ela começa a virar uma solução para os negócios que nós vamos fazendo, com parte da experiência que nós adquirimos lá atrás, seja dando certo, dando errado, porque eu acho que quando é errado a gente aprende muito mais quando dá certo. Sim. Às vezes o que dá certo ele mascara o que está errado. Quando está errado não, ele escancara aquilo que está errado. E daí nós fomos trazendo algumas coisas aqui para dentro. Um dos pontos, nós abrimos a loja para ser um ponto de eventos nos horários que ela está fechada ou que é subutilizado. Diminui nosso custo fixo. Gera recursos. Faz um marketing passivo. Ele gera um marketing passivo que as pessoas vão conhecer o que tem aqui dentro. E tem funcionado, né? Tem funcionado. Depois você deixa os contatos aí, tá? Deixo. Paulo? Depois nós... começamos a trazer uma forma de trabalhar. Nós criamos a U-Home. A U-Home fica com processos que precisam de avaliação e de montar o orçamento. E daí nós trouxemos com a Homemade, junto com o Diego Austin, que é outro Diego Café 1, o Diego Austin é outro. E o Diego Austin tinha participado junto comigo do processo da UMO. E daí nós começamos a pensar e estruturar esse modelo de negócio aqui. Contrato ele e trago uma consultoria ali para ele me auxiliar a pensar como que é o móvel solto e ele me ajudar a trafegar nisso, assim, sabe? Então, o modelo que foi criando a U-Home é uma forma descentralizada, assim, sabe? Então, a U-Home ela acaba ficando com alguns processos. Nós temos daí a parte de gastronomia que nos auxilia também para a parte dos eventos. Os eventos vêm e nos fazem um marketing passivo e nos auxiliam a pagar os custos fixos, diminuir os nossos custos. E, por outro lado, nós desenvolvemos uma forma de conseguir vender os artigos de decoração e os móveis soltos. É o que nós estamos fazendo, é o que tem de projeto também. Então... a U-Home ela é base do que nós desenvolvemos na emissão de dívida para abastecer novos projetos. Sim. E é algo que nós conseguimos ver o que deu certo, o que deu errado, o que nós precisamos aprimorar, o que nós precisamos tomar cuidado, né, na questão do risco. E é o que nós estamos agora fazendo crescer na parte de investimentos. Hoje nós estamos com o escritório aqui, lá em São Paulo eu estou com um escritório junto com um sócio.
Lá ele já tem desenvolvido isso, né, nessa parte dos negócios. A área de investimentos, ajustamos, né, porque no fundo ele tem um conflito de interesse, então eu ajusto para existir esse conflito de interesse junto com o parceiro que nós temos na área de investimentos e que as coisas fluem de uma forma natural. Então, hoje nós temos tentado crescer com projetos mais perenes, seja na construção civil, área de exportação, agronegócio, na indústria, principalmente na parte de locação, né, de equipamentos industriais. Com a U-Home, eu até falei já, nós desenvolvemos o projeto, fomos aprimorando e agora nós separamos aquilo que nós já tínhamos dentro da U-Home com o projeto Obra Nova, então construção civil, móveis planejados, e fazemos a homemade para vender os móveis soltos, trazemos a parte de gastronomia com a parte de eventos. Então, resumidamente, eu acho que o que nós estamos fazendo hoje é parte da construção, talvez, do sonho que a mãe tinha lá atrás, sabe? Sim, sim. Lógico que de uma forma não tão ampla, hoje nós não vendemos piso, não vendemos rodapé, algo assim. E talvez vocês nem queiram entrar nisso também. Sim, e a experiência me mostrou isso, sabe? Sim. De eu conseguir vender aquilo que eu consigo ter, talvez uma margem, mas aquilo que eu entenda, sabe? Aquilo que eu consiga tracionar de uma forma melhor. Tem vários players que vendem super bem piso. Sim. Eu teria que ter um investimento enorme para concorrer com eles, ou torneira, assento, sei lá. Então, hoje nós conseguimos reduzir essa oferta e ficar dentro daquilo que nós somos competitivos, que nós podemos talvez ter um diferencial. Nós estamos desenvolvendo uma linha própria, nós queremos inserir a pouco as partes dessa linha. Lembra que eu falei de ser um pouco mais conservador? Então, eu vou começar com uma linha própria muito mais enxuta, com menos número de mobiliário, né, com menos estofados, mas começar a passar isso e colocar e introduzir isso no mercado através de alguns lojistas, sabe? Até que eu consiga trazer vou falar aí o home, a homemade, dentro de um contexto que eu acho que é o necessário. O que eu vejo de mercado para encerrar esse ponto? Eu acho que o mercado, com o crescimento cada vez maior da venda digital, do e-commerce, e com o crescimento da inteligência artificial, o comércio de varejo diminui. Só que o comércio de experiência, ele aumenta. Isso aí é um bate-papo para outro momento, que esse bate-papo é enorme, né? Sobre inteligência artificial dentro do ramo de imóveis, tal, do e-commerce. Mas eu vou deixar esse... Dá um bate-papo legal, hein? Dá mesmo, mas eu vou deixar só um ponto de referência. Então, o comércio de experiência, ele deve aumentar. E quando eu penso em comércio de experiência, ele vai entrar muito a questão gastronômica. Ele vai entrar, porque a questão, não tem como você consumir na inteligência artificial ou algo, sabe? Para alimentação. Ele vai entrar a questão de talvez conteúdos que nós possamos gerar, pessoas que podem estar dentro daquele ambiente, que possam ser relevantes no mundo digital, que nós podemos fazer alguns eventos, seja para crescimento profissional ou pessoa atender, que nós temos uma cozinha aqui. A ideia que nós sempre tivemos foi de um chefe de cozinha vir e dar como que faz um prato. Sim. Os nossos clientes podem estar lá, os nossos parceiros podem estar lá, sabe? Então, englobar isso. Então, o que eu vejo no futuro é que nesse mercado e o home especificamente, que nós estamos muito mais dentro, que nós estamos investindo e estamos dentro, ele acaba vindo para um crescimento futuro, para ele ser quase uma âncora de novos negócios que possam ser gerados lá dentro. Não sei se isso fica claro para quem está entendendo, mas de experiências que nós vamos gerar dentro desse contexto e que vão acabar trazendo negócios para dentro disso. Isso. Então, ele vai ter que ser omnichannel, lógico, vai ter que ter a venda por site. Hoje nós não temos e-commerce, é algo que está no nosso planejamento. Sim, vai ter que ter, mas a loja vai vai se validar e vai ter o porquê existir, porque ela vai ser muito mais do que apenas um ponto de compra, de venda de produtos, mas ela vai ser um ponto de referência de experiência que a pessoa possa ter com a gente. Legal. Paulo, voltando um pouquinho aqui algumas casas atrás, eu gostaria de, já indo aqui, né, partindo para o final, queria voltar a falar um pouquinho sobre propósito. Eu queria que você rapidamente desse qual conselho você daria para quem quer empreender com propósito? Rápido, sem pensar muito. Qual conselho você daria para quem quer empreender com propósito? E aí eu tenho uma outra pergunta também. Tá.
O propósito ele vai vir, às vezes a pessoa vai entender antes, ela vai entender durante o processo, ou pode ser que ela nem entenda e vai entender mais pro final. Né? Então, para empreender com propósito é algo muito difícil. Se a pessoa conseguir entender o propósito dela, ok. Mas se ela quer empreender e ela ainda não entende o porquê que ela quer empreender ou para que ela vai empreender, a dica que eu dou é que ela consiga se preparar e adquirir conhecimento para isso e que ela consiga entender muito claramente qual que é a solução que ela está trazendo para um negócio. Porque fica mais fácil competir. Então, se ela for vender roupa, ela está vendendo roupa para quem? Para quem que precisa daquele tipo de roupa? Né? Aonde que está o nicho de mercado dela? Se ela for fazer, como nós aqui, uma loja de decoração, qual que vai ser a ideia? Para quem que ela quer vender? O porquê que ela está fazendo aquela loja de decoração? Comparando com os outros players, o que ela pode talvez ter diferencial? Por que ela está construindo isso? Então, vai ter que conseguir fazer essa construção da ideia do negócio dela, para ela conseguir daí desenvolver um planejamento. E se ela não tiver propósito, entender o propósito ao longo do caminho dela, sabe? Eu acho que o propósito, ele talvez não esteja no início, mas ele vai acompanhar. Mas em algum momento ela vai ter que ver qual que é a chama que acenda, né? Por que ela está fazendo aquilo. E para quem está frustrado ou perdido na carreira, o que você diz, qual conselho você dá para essa pessoa? Puxa, é tão difícil, né? Eu não tive um momento assim, sabe? Acho que até o fim de ciclo que eu posso contar, ele foi um processo de aprendizado. Mas eu acho que é muito difícil a pessoa poder, às vezes, parar por um tempo e não fazer praticamente nada. E não fazer nada é ela não ter a obrigação de não fazer nada e ela poder não fazer nada. Arejar mesmo a cabeça. Então é muito difícil que a pessoa consiga ter isso. Mas eu acho que se ela está passando por um conflito, ela não sabe para que lado que vai, ela vai ter que ter esse momento de reflexão, assim, sabe? Por mais que ela esteja trabalhando num lugar que às vezes é tóxico, ou que ela não goste, ou que ela, sabe, está sendo empurrada para aquilo, ela vai ter que continuar trabalhando aquilo para sobreviver, mas ela vai ter que ter um momento de reflexão. Para que eu estou trabalhando aqui? Porque se eu não estivesse trabalhando aqui, eu estaria trabalhando aonde? E daí sim ela vai começar a desenhar um caminho, entender isso, né? Desenhar um caminho para que ela faça isso de forma paralela ou que consiga fazer isso de uma forma mais abrupta, né? Larga de um negócio e começa a fazer outro. Mas esse momento de reflexão eu acho mais importante. Ela tem que parar para pensar assim, ó, se eu estou fazendo isso hoje, para que eu estou fazendo? E daqui a 10 anos, para que eu vou estar fazendo esse mesmo negócio? Ou onde que eu quero estar daqui a 10 anos? Porque quando nós desenhamos, se nós puxarmos 2015, nós tínhamos acabado de passar a Copa. Dilma era presidente ainda, ela saiu em 2016, e nós tínhamos uma perspectiva de país. 2015 foi terrível, né? Foi uma das piores épocas da nossa história. E eu lembro que o mercado parou, né? Parou. 2015. E na época eu estava começando na fábrica. Eu estava iniciando o processo de fábrica, estava com o novo showroom. E eu não olhava muito esse macro, assim, sabe? Para empreender, eu acho que não tem que ficar olhando, porque a gente tem que olhar o que a gente está fazendo. Só que quando eu reflito e olho para lá e o que eu pensava naquele ano que eu queria estar em 10 anos, eu não tinha praticamente essa ideia, sabe? Eu não tinha essa junção. Se puxar os últimos 5 anos, de onde eu pensava e do que eu projetava para estar em 2030, vamos colocar 2020, e que eu projetava para 2030, aquilo que eu estou fazendo hoje já está muito mais próximo disso. Então, por quê? Porque eu fui entendendo o caminho para um lado que eu tinha que estar. Então, essa reflexão ela tem que ser constante, assim, sabe? Da pessoa conseguir parar. Ela fazer a reflexão, onde que ela estava tantos anos atrás, o que ela estava fazendo, qual que era o sonho dela na época, para que ela estava fazendo aquilo que ela estava fazendo naquela época, e conseguir estruturar e ela conseguir achar esse caminho para ela começar a trilhar. Só para finalizar essa pergunta, uma vez eu peguei uma agenda antiga, eu estava arrumando as coisas, fazendo uma mudança, e daí lá tinha as minhas anotações de quando estava no banco. E eu fazia anotação lá do que eu queria fazer naquele ano. E eu projetava assim, quero estar em tal cargo, quero estar ganhando tanto, quero estar fazendo isso e tal. Daí eu olhei assim e falei, nossa, estava tão fora da realidade, né? Tipo, depois eu fui passando um tempo que eu continuei no banco.
falei, nossa, estava pirando, não sei onde que eu estava com a minha cabeça. Mas quando eu olho essa experiência, eu consigo refletir sobre isso, eu traço um novo plano para onde eu quero estar daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos. Sim. Porque daí sim eu vou conseguindo ter essa... mensurar esse caminho, Sim. sabe? Eu consigo entender para onde que eu estou indo, se é para o caminho que eu estava imaginando mesmo ou não. E daí Legal. arrumando esse processo. Isso aí. Paulo, muito obrigado por esse tempo aqui. Você realmente nos abençoou. Eu tenho certeza que abençoa também o pessoal aí que está nos assistindo em casa. Muito obrigado, né, pelo que você tem feito aqui na You Home, né? E eu creio que Deus ainda vai levar você para algo muito maior. Amém. Né? É algo Amém. que eu sinto mesmo. Amém. Gente, continue ligado aí no nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Já curta aí, ativa o sininho também, deixa o seu like e fique ligado que na próxima semana nós estaremos aqui nessa casa conversando sobre ideias, histórias e reflexões que edificam. Até mais.